Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o professor Denis. Nesse vídeo eu vou resolver o exercício 22 do volume 1 da apostila de matemática. Bom, exercício 22 pede para a gente determinar o ponto P nos casos. Então perceba que em cada um dos casos foi dado um ponto P, só que ele está com incógnitas, né? Ele está com uma variável aqui, né? Uma letra, e a gente não sabe quanto que vale essa letra aqui, né? A partir do momento que ele dá uma dica aqui, essa letra vira uma incógnita. A gente tem que descobrir essa letra para depois descobrir quem que é o ponto, certo? Então veja só, no item A, ele deu esse ponto P, e a dica que ele dá é que ele pertence ao eixo das abscissas. E no item B, o ponto P é diferente, né, do ponto do item anterior, mas ele aqui pertence ao eixo das ordenadas. Bom, então vamos relembrar rapidinho o que é pertencer ao eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então, olha só, aí na apostila de vocês, na página 10, tem muitos itens, né, muitas explicações da teoria. Aqui no finalzinho, no item 6, ele fala, ó, um ponto sobre o eixo das ordenadas é o eixo y, tá? Então, quando um ponto está sobre o eixo das ordenadas, ele tem a abscissa zero. Ou seja, quando um ponto está em cima do eixo y, se a gente olhar em relação ao eixo x, o que acontece? Não está nem para a direita do eixo y, nem para a esquerda. Ou seja, não está nem no lado positivo do x, nem no lado negativo do x. Ele está no zero aqui, ó. Então todos esses pontos estão com o x igual a zero. Tem a abscissa igual a zero. A abscissa é o eixo x, tá? Então a abscissa igual a zero. Então ó, aqui, ó, 0, 2, 0, 1, 0, menos 1. Todos esses pontos aqui em cima do eixo y tem a coordenada x igual a zero. E muito parecido aqui, quando o ponto está sobre o eixo das abscissas. Ó. Quando o ponto está em cima do eixo das abscissas, que é o eixo x, em relação ao eixo y, não está nem no lado positivo nem no negativo, está nem para cima nem para baixo, né? Então, a abscissa, a ordenada aqui é zero. Ó. Perceba que ó, o D é o menos 2 e 0, 0, 0, 1 e 0, 3 e 0. Então, a coordenada y é sempre zero. Bom, lembrando isso, então, agora a gente vai tentar resolver o item A. Ó. Esse ponto aqui pertence ao eixo das abscissas. Como ele pertence ao eixo das abscissas, a única certeza que a gente tem é que ele tem a ordenada zero, ou seja, a coordenada y é igual a zero. Então a gente coloca y igual a zero, ou seja, eu vou pegar essa coordenada aqui e vou igualar a zero. Então 2a menos 6 é igual a zero. E aí resolve essa equaçãozinha. Ó. Se 2a menos 6 é igual a zero, 2a é igual a 6, a é igual a 3. Descobrir quem que é o a, certo? Só que o exercício pede para a gente determinar o p. Então o que a gente faz? Agora que a gente descobriu o A, era a única coisa que faltava para descobrir quem é o ponto P. Então a gente substitui aqui, ó, o ponto P é esse ponto, né, com a incógnita A. Agora a gente substitui o A por 3. Então vai ficar ó, 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 3 dá 6 também, né? E aí vai ficar que o P é igual a 9, 0, certo? Como esperado, a coordenada y deu 0, certo? Afinal, era isso que tinha que acontecer. Bom, no B é muito parecido. Ó. Esse ponto P pertence ao eixo das ordenadas. Então, se ele pertence ao eixo das ordenadas, o x é igual a zero, a abscissa zero, certo? Ou seja, o x é igual a zero. E aí a gente pega, então, essa coordenada x, que é 5n menos 15, e iguala a zero. 5n menos 15 é igual a zero, 5n é igual a 15, n é igual a 3, certo? Bom, só que a gente descobriu n, agora a gente precisa descobrir quem que é o ponto P. O ponto P, a gente vem e substitui, já que a gente descobriu que o n é 3, pega as coordenadas do P e substitui o n por 3. Então, substituindo, ó, 5 vezes 3 dá 15, 3 vezes 3 dá 9. E aí 15 menos 15 dá 0 e 9 menos 7 dá 2. Né? Como esperado, o x deu 0 aqui, né? Isso que tinha que acontecer. Bom, agora vamos resolver o C e o D. Ó. Só que o C e o D, as dicas são um pouquinho diferentes. Ó. No C, ele fala que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. E no D, fala que pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Então, vamos lembrar o que acontece nessas bissetrizes aí. Então, também no livro de vocês, ó, na apostila, na página 12, tem um resuminho aí. Ó. Quando uma reta pertence quando um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, ele está em cima dessa reta aqui. O que acontece em cima dessa reta? A coordenada x e a coordenada y são iguais, certo? Tem a mesma coordenada x e a mesma coordenada y, ou seja, o x é igual ao y nesses pontos. Então, por exemplo, 7, 7, 5, 5, 2, 2, menos 1, menos 1. Então, todos esses pontos têm a mesma coordenada x e y. Muito parecido, ó,
quando pertence às coordenadas pares, os quadrantes pares, segundo quadrante e quarto quadrante, as coordenadas, todos os pontos que estão em cima dessa reta, ó, olha como que são as coordenadas desse ponto. É 7 menos 7, menos 7, 7, 5 e menos 5. Ou seja, a coordenada x e a coordenada y, uma é o oposto da outra, né? Então, o que a gente conclui disso? Que se um é o oposto do outro, a gente fala que o x é igual a menos y, ou y é igual a menos x, tá? Bom, então é isso que a gente vai usar no exercício, nos itens C e D. Então vamos lá, na letra C, pertence a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, quando pertence a bissetriz dos quadrantes ímpares, a coordenada x é igual à coordenada y, ou seja, a gente tem que achar qual que é o n que torna essa coordenada igual a essa coordenada, certo? Então a gente monta uma equaçãozinha. A primeira coordenada tem que ser igual a essa coordenada. Qual que é o n para que isso aconteça? Então basta resolver a equação, 2n é igual a 10, n é igual a 5, certo? Descobrimos o n, falta descobrir o ponto P. A gente pega a coordenada do ponto P, né, que foi dado no exercício, e substitui pelo n que a gente encontrou aqui, ó. Então, substituindo n por 5, vai ficar 3 vezes 5 dá 15, e 5 mais 3 vai dar 8. Então, as coordenadas são 8 e 8. Então, como esperado, ó, de novo, perceba que dá para a gente conferir se a gente acertou, né? A coordenada x tem que ser igual à coordenada y, e aconteceu o que a gente esperava, né? 8 e 8, então, beleza, pelo menos faz sentido, né? Talvez a gente tenha errado 2 vezes aqui, mas... pelo menos faz sentido, deu igual, se desse, por exemplo, 7 e 9, opa, alguma coisa deu errado, a coordenada x tinha que ser igual à coordenada y. Então isso aqui é um bom indício que a gente acertou. Bom, na letra D, ele fala que esse ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Então quando é bissetriz dos quadrantes pares, as coordenadas são uma oposta da outra. Ó. Então a gente pode escrever que x é igual a menos y, ou y é igual a menos x, tanto faz. Então, eu tenho que descobrir qual é o valor de A que torna isso verdadeiro, que vai tornar uma coordenada oposta da outra. Então, eu vou pegar aqui a coordenada x, 2A mais 4, vai ser igual ao oposto da outra coordenada, menos 3A mais 1. Né? Perceba que é o oposto da coordenada inteira, então eu tenho que trocar o sinal dos dois. Então, eu fiz a distributiva aqui do sinal, fica menos 3A menos 1, e aí é só resolver essa equação. Ó. Vai ficar 5A igual a menos 5, A é igual a menos 1. Então, eu descobri qual que é o valor de A, que torna as duas coordenadas uma oposta da outra. Agora precisa completar o exercício, né, que é descobrir quem que é o ponto P. Então pega a coordenada do ponto P e substitui pelo A que a gente descobriu aqui. Ó. A igual a menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2 e 3 vezes menos 1 dá menos 3. Fazendo a continha, o ponto P dá 2 e menos 2. Como esperado, as coordenadas são uma oposta da outra. Esse é o ponto P. Beleza, pessoal? Valeu!